A história extraordinária de hoje é da Camila e a sua relação com a leitura. Oi, Camila, tudo bom? Gente, essa é a Camila. Camila tem 27 anos. Ela é do interior de São Paulo, mas mora aqui em São Paulo e trabalha com pesquisa com o consumidor, mas eu que sou muito íntima, hoje eu vou chamar ela de Camis. Camis, aqui para contar como que é a sua relação com esses maravilhosos livros que a gente tem aqui em volta da gente. Bom, oi todo mundo, prazer estar aqui no canal da Lígia. Acho que essa relação com os livros foi construída ao longo da vida. Acho que meus pais nunca foram pessoas que leram muito, mas eu tinha os livros da escola e eu usava esses livros como minha primeira fonte de leitura. Então eu sempre acabava lendo os conteúdos da escola antes de Isso desde que você era petitinha. Eu lembro assim, segunda série, já eu fazendo isso. E aí depois eu acho que os livros, outros tipos de livro começaram a vir quando eu tava já no ensino médio, que no fim a gente lia para os vestibulares, né? Então acabei começando a ler mais nesse momento, mas eu já lia antes, né? Lia, emprestava da biblioteca da escola. E aí começou a vir mais forte disso, aí na faculdade a gente acaba ficando muito imerso dentro das leituras da faculdade. Mas... Eu deveria, né? Eu ficava. Mas depois disso eu comecei a voltar a ler os livros que eu gostava, e aí comecei a comprar, enfim, emprestar de outras pessoas, e aí foi que eu comecei a adquirir mesmo o hábito de ler mais. Gente, então é realmente extraordinário, porque ninguém nem incentivou a Camis, realmente foi um negócio que veio aí de você com essa relação. Como que os livros, eles transformaram a sua vida, né? Que eu acho que foram os depoimentos super emocionantes que eu vi de você. Não, eu acho que, assim, eu penso muito na educação como um grande transformador na minha vida. Então, se hoje eu construí algumas coisas na minha vida, foi graças à educação como um todo. E aí eu gosto muito do livro da Malala, eu até peguei ele aqui, porque, para quem não conhece, né, a Malala ganhou um Prêmio Nobel da Paz aos 13 ou 14 anos. E ela é muito conhecida por defender muito a educação das mulheres e das meninas em países em que isso não é permitido por lei. Então ela é muito voltada para isso, ela até que é permitido, mas que tem muitas restrições religiosas, enfim, que acabam interferindo nisso. E aí eu gosto muito de uma frase que ela fala, é que um livro, uma caneta e um caderno podem, alguma coisa nessa linha, tá? Pode mudar a vida das pessoas. Tá passando aqui em algum lugar. Pode mudar a vida das pessoas. E eu acredito que a educação realmente mudou minha vida. Então eu venho de uma família bem humilde e tô aqui em São Paulo faz 10 anos. Então quando eu vim numa condição bem difícil, não tinha dinheiro para fazer as coisas, enfim. Então hoje, depois de 10 anos, eu já construí algumas coisas e eu acho que a educação faz muito parte disso. Então o fato de eu ter entrado numa universidade pública, de estar trabalhando numa grande empresa, acho que tudo isso foi muito pela educação. Então eu acredito muito na educação como uma ferramenta de transformação. E os livros são parte disso, então virou uma paixão na minha vida também por conta de tudo que aconteceu comigo. E eu acho que a gente vem nessa vida pra sempre aprender coisas novas e tá sempre em transformação. Então, parte dessa crença também, os livros também contribuem pra isso, pra me transformar, mesmo que seja em uma pequena medida, já me traz uma transformação. E a outra coisa engraçada, quer dizer, mas que é diferencial da Camis, é que a gente foi ver pesquisar, né, com a produção, qual que é a média de livros lidos pelos brasileiros. E aí a média de leitura de livros que as pessoas terminaram é de 2,4 no ano. E aí tem uma cotinha aí de 2,5 que livros que não foram terminados. No seu caso, a gente tá agora em... Quando que a gente tá? Agosto. Quantos livros você já leu até agora? Eu li 11. 11. Mas que livrinho é aqueles livrinhos assim de... Você pega... Não, mas eu não acho que... Assim, eu acho que a média do brasileiro é realmente muito baixa porque não tem um incentivo tão forte desde os primeiros anos escolares, que acaba sendo um hábito que você vai adquirindo ao longo da vida. Eu tenho outras referências que eu olho de pessoas que leem bem mais que eu, então eu leio uma média de 20 livros por ano, mas tem pessoas que eu conheço que tem uma amiga, por exemplo, da faculdade que já leu 30. Ô Camis, aí outra coisa que a gente queria saber, que o pessoal de casa tá interagindo, produção, qual que é o livro que você mais demorou pra ler? Que eu acho que é uma curiosidade pra quem lê muitos livros, né? Não sei se tem. Eu acho que tem um ponto assim, você até comentou no começo que as pessoas têm muitos livros incompletos. Eu também tenho os livros incompletos. Não acredito, você tem? Porque às vezes você acha que o livro vai ser muito legal, você começa a ler e não consegue continuar. Já aconteceu. E isso acontece, eu acho que é normal, e aí você só para de ler e troca uma série, um filme, né, que você vai não vai rolar aqui. Não vai rolar e não lê. Então, geralmente, isso pode acontecer. Uma outra coisa é, quando eu ganho um livro de presente, eu me sinto na obrigação de ler o livro. Então, e meus amigos já aprenderam que eu gosto de ler, né? Tem essa prateleira aqui na minha casa. E aí eu sempre ganho. E aí eu ganhei esse livro de um amigo meu, um amigão meu, que chama Em Busca de um Final Feliz. Ele me deu esse livro, eu acho que deve fazer já uns 4 ou 5 anos. E é o livro de uma jornalista que ela mora na Índia.
E ela conta a história de algumas pessoas que moram numa comunidade, numa favela em Mumbai, que é uma das comunidades mais pobres do mundo. E o livro, ele conta, cada meio capítulo, conta um pedaço de uma história de uma família ou de uma pessoa. Ou do contexto mesmo cultural dessa comunidade. Só que o livro é muito triste. Então, quando eu comecei a ler, eu lia um capítulo e guardava o livro, porque eu não conseguia... Era um capítulo e uma lágrima. Eu não conseguia ler. O livro é realmente assim, mas é bem uma situação de vida bem difícil. E eu demorei 3 anos pra ler o livro. Ah, mas então, você chegou... eu cheguei no final porque eu me sentia na obrigação de terminar. Não é muito feliz, assim, mas é muito das pessoas em busca da... Porque todo mundo, acho que no fim, tem deseja algum dia alcançar essa felicidade, né? E dicas de livros que você recomenda? Que a produção tá super curiosa, né? Tem uma perguntinha da produção? Não? Eu peguei aqui 2 livros, mas tem muitos que eu gosto bastante. Esse livro chama A Origem do Mundo. Eu gosto muito de ler algumas coisas que são como se fossem quadrinhos. Então, esse livro tem várias... São quadrinhos, então tem fotos, tem várias coisas escritas. Se eu não me engano, ela é sueca. E ela conta um pouco sobre a história da vagina e da vulva. E é engraçado de ler e você descobre coisas muito curiosas. Mas o que ele aborda? Ele aborda contando um pouco uma parte bem cultural. Então, por que a menstruação virou um tabu tão grande. E legal. Tem muitas coisas que a gente tem hoje de... ditados, mitos que são relacionados a coisas históricas. Por exemplo, o fato da gente ter uma superstição de não passar embaixo da escada tá ligado à menstruação e ninguém sabe disso. Ah, é? Porque as pessoas tinham medo que as mulheres, quando estivessem na escada, sangrassem e o sangue caísse na cabeça de quem tava passando embaixo da escada. Ah, é? E aí então, por isso que você passaria... Exato. Então, por plateia, exemplo... só que ninguém sabe... Ali, só que ninguém sabe, por exemplo, por isso. É muito louco. Nossa, é bem louco esse aí. Por exemplo, e como o machismo, né, é uma coisa muito presente. Então, por exemplo, ele conta de uns cientistas, não sei de que país, que exumaram o corpo de uma rainha depois de mais de 100 anos, porque eles achavam que ela era hermafrodita. Porque ela era uma rainha com um pulso muito firme e tal. Então, assim, tem algumas coisas que são muito difíceis, vamos dizer assim, no mundo que vivemos, quando a gente fala do feminino e do feminismo como um todo. E aí esse livro traz muitas curiosidades e muitas coisas interessantes que geram até um pouco de revolta, mas é muito bom. É uma leitura fácil, em 1 hora você lê. É super diferente, né? Pra ele ser de quadrinhos, né? Pra ele ser de quadrinhos. Acho que de quadrinhos eu também recomendo um outro que chama Persepolis. Sei que se fosse falar a Turma da Mônica. Eu acho que... tá até aqui. A Turma da Mônica é muito bom. Persepolis, esse é um livro um pouco maior, mas ele é quadrinhos também, então é uma leitura... inteiro de quadrinhos. Gente, inteiro não, de eu nem sabia, quadrinhos. né? Ignorância, óbvio, nunca... Esse livro é bem conhecido, é da Marjane Satrapi. Conhecido. Desculpa. Ela conta... Não, mas nesse mundo dos quadrinhos, que são mais políticos, não, até tem bastante gente que conhece, mas é a história de uma iraniana, que ela viveu um período de transição no Irã, quando o Irã saiu de um modelo mais... ocidental para um modelo um pouco mais rígido religioso. Então ela conta como é que faz essa transição. Ela era adolescente, teve que começar a usar o véu, enfim, não sei o nome exato, mas... Então ela conta um pouco dessa transição, depois ela mora na França, ela fala de valores religiosos. É interessante para conhecer um pouco de contexto cultural, assim. Legal. E é bem tranquilo também por ser quadrinho. Então tem alguns livros assim que eu gosto bastante de ler, porque é bem interessante. Muito bom. E aí agora eu comecei a ler esse livro, na verdade, que é da Bell Hooks, que ela fala o feminismo é para todo mundo. Então, para quem quer começar a entender um pouco do feminismo, sem ser uma leitura super densa, porque a proposta do livro é para todo mundo mesmo, então é uma leitura mais tranquila. Eu comecei a ler há pouco tempo, mas é bem fácil de ler. E aí, para quem tem, até às vezes a gente cria alguns preconceitos na nossa cabeça sobre o que é o feminismo, é um livro bem fácil e que explica algumas coisas interessantes. Que dica que você dá pra quem quer começar a ter esse prazer de leitura? Porque eu não sei se você tem alguma dica do tipo, sei lá... vai até a 10ª página, porque depois porque eu pelo menos tenho a impressão de que livro você começa a ler, aí até você entrar no tranco e falar, puta, agora eu quero ler, te dá aquela ansiedade que você quer, putz, quero ver o que vai acontecer, se é de história ou não, mas que dá aquele impulso. Então eu não sei se você tem alguma dica nesse sentido pra quem realmente gostaria, porque eu acho que é um universo... Pô, só das coisas que você falou aqui, já me senti, além de me sentir ignorante, não saber um tanto de coisa que você tá falando. Mas eu acho que tem um lado muito grande como o livro te abre a cabeça, né? Sim, então... eu acho que, primeiro, começa pelo que você gosta. Eu acho que tem um ponto de compra o que você gosta, começa pelo que você mais gosta. Se você gosta de ler Harry Potter, compra Harry Potter, entendeu? Se você gosta de ler romance... na verdade, aqui nesse caso, é nem o que você gosta de ler, né? O que você gosta, que é assunto que você gosta, né? Tipo, ou, por exemplo, você gosta muito de um filme ou de uma série. Se você compra o livro daqui, você vai ver que o livro sempre... é diferente. Outra coisa. E aí você descobre uma coisa, putz, o cara podia ter pensado de outro jeito, sabe? Então acho que começa por uma coisa mais fácil, você não tem nenhum hábito de leitura, começa por isso. Acho que também, empresta, você não quer gastar?
Com certeza algum amigo tem algum livro que você pode emprestar. Empresta de alguém, se a pessoa não tiver um super apego com o livro. Acho que um ponto é emprestar, acho super válido também emprestar. Eu tenho o hábito de ir na livraria, então eu gosto de ir na livraria e passear na livraria e fazer minha lista de livros com base no que eu vejo na livraria. E é bom aproveitar, né, já que tá, infelizmente, a gente vê que tá tendendo a acabarem as livrarias físicas. E acho que no final também, no final do ano é legal você ter a lista de todos os livros que você leu e você vê, cara, eu li tudo isso, sabe? Então acho que isso é legal. Tem gente que tem o hábito de salvar no Pinterest as capas dos livros que lê e aí tem lá salva as capas, que eu acho que é legal também, te mostra que você construiu. Então acho que eu começaria assim, e começa com um livro pequeno, não compra um livro muito grande, começa um livro pequeno e aí faz isso. Carrega na bolsa, se você tem uma bolsa, ou na mochila, que você lê nas esperas dos lugares, tá esperando o ônibus, tá? Acho que são coisas pequenas. A plateia tá interagindo, gente, a plateia concorda, tá? Eu tô vendo muita rede social. Nesse sentido, o caminho aí pra começar. É muito bom, Camis, obrigada pela sua participação no nosso canal. Quem tiver perguntas depois pra Camis, manda aí no canal e a gente vai passar pra ela. E obrigada por ser essa inspiração, porque eu acho que, pra quem não te conhece, acho que esses minutos já mostram um pouco disso, essa prateleira também, porque a gente tá na casa dela. E espero que você continue aí sempre dando mais dicas e divulgando mais, porque eu acho que tem muita coisa legal pra divulgar também. Tá bom. Obrigada, foi ótimo, adorei. Tchau!